Você já entrou em uma casa e, antes de qualquer palavra, sentiu uma paz que quase falava por si? E já entrou em outra e sentiu um aperto no peito, como se as coisas tivessem colocado trava até no seu respirar? O que diferencia essas portas não é apenas tinta nova ou móveis caros. É o espaço, e o que está dentro dele, falando mais alto do que a decoração. O excesso escreve uma linguagem do medo. O espaço responde em linguagem de graça. Quando falamos excesso em casa, muitas vezes pensamos em prateleiras cheias ou roupas que não cabem mais. Mas o que eu quero dizer é mais profundo. O excesso é sintoma de coisas do coração. É a tentativa de preencher vazios, segurar memórias, remendar futuros imaginados. E isso transforma a casa em um espelho que não só mostra sua bagunça, mas a preserva. Existe um caminho que quero compartilhar hoje, inspirado na história da viúva diante do profeta Eliseu. Não para prometer que a organização resolverá tudo de uma vez, mas para mostrar um processo que une obediência prática e abertura espiritual. Eu chamo esse caminho de caminho do vaso limpo. Ele tem 3 etapas que se encaixam como vaso, azeite e milagre. A viúva, soltar, o azeite, selecionar o que nutre, e o milagre, criar espaço para a presença de Deus. Cada uma dessas etapas é simples de nomear e exige coragem de viver. Imagine a viúva daquela narrativa, pressionada, contando cada necessidade e recebendo instrução para encher vasos emprestados com o pouco que tinha. O que parece um gesto de economia é, na verdade, um ato de obediência que abre espaço para provisão. Não estou dizendo que toda retirada de objetos se traduz automaticamente em bênçãos materiais. O milagre que busco descrever é sempre primeiro e, sobretudo, um milagre espiritual. Paz, restauração de relações, clareza para escolhas, liberdade interior. O primeiro passo, a viúva, é aprender a soltar. Não soltar por lei, mas soltar por fé. Soltar é prática de confiança. Senhor, eu não preciso segurar tudo como se minha segurança dependesse disso. É um exercício que começa pequeno, como pedir a Deus coragem para olhar para uma gaveta e decidir. A segunda etapa, o azeite, trata do que nutre. Selecionamos como se estivéssemos escolhendo o óleo que vai ungir. O que permanece deve ter propósito, uso, memória que gera paz ou serviço para os outros. O que fica por medo, por culpa, por e se um dia, precisa ser separado. E a terceira etapa, o milagre, é o reconhecimento de que, onde existia sufoco, a presença de Deus pode se manifestar. Nem sempre do modo ou no tempo que esperamos, mas frequentemente como um alívio interior que transforma como recebemos família, oração e descanso. Se essa ideia te toca, tem um recurso prático que eu preparei para acompanhar esse processo. Um planner semanal que organiza tempo e tarefas para trabalhar gaveta por gaveta, com lembretes espirituais que ajudam a manter o coração alinhado. Se você quiser, o link para baixar o planner está na descrição. Pegue-o como uma ferramenta auxiliar. Não é mágica, é companhia para a obediência. Agora deixe-me contar sobre 3 mulheres que moram na mesma rua. 3 vidas que ilustram o caminho e as armadilhas do excesso. A rua poderia ser a sua rua. Poderia ser uma rua na sua cidade. Todas elas têm mãos, batalhas, histórias de fé e cansaço. Cada história vai revelar algo sobre o coração que segura e sobre a graça que liberta. A primeira mora na casa do número 12. Da calçada já dá para ver tudo brilhando. O jardim aparado, o vaso na entrada, a fachada organizada. Mas passe pela porta e respire fundo. A pilha sobre a mesa, sacolas empilhadas por 2 semanas, a gaveta da cozinha que nunca fecha direito de tanto que tem dentro. Ela é a acumuladora. Faz a limpeza externa com afinco porque precisa que o mundo veja cuidado. Por dentro, porém, há decisões adiadas. Cada objeto guarda uma justificativa. Preciso guardar esse presente. Pode ser útil um dia. Não é só meu. As noites dela são de sono quebrado. Sua mente não para. Ela passa boa parte do tempo organizando-se para adiar a dor de decidir. Psicologicamente, isso tem nome.
sobrecarga de estímulos e paralisia decisória. E do ponto de vista espiritual, há um versículo que ressoa aqui. Guarda o teu coração com toda a diligência, porque dele procedem as fontes da vida. Provérbios 4:23. Quando o coração está cheio de coisas que não alimentam, a fonte perde clareza. A acumuladora não é má. Ela tem uma história de perda e uma voz interior que a convence que objetos salvam lembranças. Talvez em algum momento algo lhe foi tirado e ela jurou que aquilo jamais fugiria de novo. Então ela segura. Mas segurar demais impede a circulação da graça. Com todo o carinho eu digo, segurar não é resistência, é medo. E o primeiro gesto de liberdade é reconhecer o medo sem se afundar nele. Na casa do número 14 mora a ansiosa. Diferente da acumuladora, ela conhece todas as técnicas. Já leu listas, assistiu vídeos, tem pastas com etiquetas. Conhece sistemas, reconhece categorias. O problema dela não é falta de saber, é paralisia por medo. Cada item vira uma hipótese. E se eu doar isto e precisar daqui a um ano? E se descartar for pecado contra minha história? E se minha família reclamar? O que antes era um movimento de proatividade se converte numa acumulação mental de possibilidades. A ansiosa vive num hábito de amanhã eu começo, porque começar implica risco de perda. Do ponto de vista bíblico, ela vive a tensão entre confiar e cuidar. Jesus nos lembra em Mateus 6:25 e em Lucas 12:22-23 que não devemos viver dominados pela ansiedade das necessidades, porque há um Pai que vê. Não é um convite à imprudência, mas a prioridade do reino sobre o medo. A ansiosa precisa aprender que obediência é ação, e ação, mesmo imperfeita, é liberdade. A terceira casa, número 16, é silenciosa de uma forma que não intimida, acolhe. A sábia não começou assim. Há 10 anos, a casa dela era um mosaico de coisas. Mas houve um momento, uma conversa em oração, em que ela percebeu algo assim. Senhor, o que eu tenho guardado que não é teu? Não foi uma palavra exibicionista, foi uma simples pergunta que cortou para o osso. Ela começou pequeno. Uma gaveta por vez. Simples escolhas. O vestido que nunca mais vestira foi para alguém que precisava. A louça a mais foi doada para uma família recém-chegada. Os livros que só amontoavam poeira foram para a biblioteca da igreja. Com isso, algo mudou não só na casa, mas em sua rotina e nos relacionamentos. A filha começou a visitar mais. As refeições tornaram-se encontros. O descanso, real. A sábia não é perfeita. Ela continua errando e recompondo. Mas ela aprendeu a viver em repetição obediente, tal como Paulo descreve sua corrida e compromisso em 2 Timóteo 4:7. Combati o bom combate. A disciplina espiritual se reflete na disciplina doméstica. Entre essas casas, a rua viu entrevistas, visitas, chaves emprestadas e, o mais importante, conversas que não sabiam antes que precisavam ocorrer. Houve choro, houve riso, houve redenção lenta. E por trás das histórias, há princípios práticos e evidências que nos ajudam a entender por que o ambiente interfere tão profundamente na vida emocional. Pesquisas em psicologia ambiental mostram que a desordem em casa pode elevar níveis de estresse. Alguns estudos associam ambientes desorganizados a aumentos de cortisol, o hormônio do estresse, e a dificuldades em concentração e sono. Não é apenas sentimento, há um corpo que responde. E do lado das mudanças de hábito, autores como James Clear nos lembram que pequenas ações repetidas podem produzir transformações reais. 1 minuto a mais de arrumação aqui e ali, uma gaveta decidida hoje, é um hábito atômico. Pouco, mas consistente, gera efeito acumulado. Essa combinação, compreender o impacto fisiológico do ambiente e usar hábitos diminutos, cria um caminho prático que se casa com a fé. Fé sem prática vira sentimento. Prática sem fé vira técnica árida. Ambos juntos são cura e obediência. Voltando às 3 etapas do caminho do vaso limpo. Ao falar da viúva, lembramos que o esvaziar exige pedir coragem e depois realizar ação concreta.
Ela nos ensina que, às vezes, Deus pede que façamos o ato simples de esvaziar para que a provisão aconteça. Ao falar do azeite, recordamos que nem tudo que sobra deve ficar. O que permanece precisa nutrir. E ao falar do milagre, propomos que o espaço é lugar de encontro. Quando tiramos o excesso, abrimos lugar para que Deus entre em nossa rotina diária, na conversa com o cônjuge, no abraço com os filhos, no silêncio que permite ouvir. Se te parece algo distante, pense no exemplo de Ruth. Ela deixou terra, redegeu a segurança do que conhecia e encontrou provisão e propósito em outra terra. Não foi um passe de mágica, foi lealdade e presença. José sofreu perdas, mas suas escolhas de integridade o posicionaram para a história de Deus. Davi, Daniel, Paulo, vidas consequência de decisões interiores que se refletiram em trajetórias. Não para dizer que se você reorganizar sua estante, será promovida, mas para lembrar que Deus muitas vezes trabalha no entrelaçar do interior com o exterior. Agora quero que você imagine comigo uma gaveta. Não uma gaveta metafórica, mas a gaveta que fica no seu dia a dia. Talvez seja a do talher, talvez a da lingerie, talvez a da bolsa. É pequena, ao alcance das mãos, e é nela que podemos iniciar o gesto de obediência. Abrimos a gaveta e fazemos 4 perguntas rápidas diante de cada objeto. Isso me alimenta hoje? Isso serve à minha família? Isso me prende por medo? Isso honra a Deus? Essas perguntas não são um exame moral. São lentes que colocam o coração em foco. Para a acumuladora, pode ser o convite para reconhecer medo. Para a ansiosa, a permissão para agir. Para a sábia, a confirmação da caminhada. E aqui cabe um gesto que eu recomendo antes de começar qualquer gaveta. Faça uma oração simples. Não precisa ser longa. Fale com Deus em segunda pessoa e entregue o medo. Algo como: Senhor, ajuda-me a ver com clareza. Dá-me coragem para soltar o que não é teu e discernimento para guardar o que nutre. Que este gesto seja um ato de confiança. Amém. Esse pequeno acto de entrega transforma uma tarefa doméstica numa disciplina espiritual. Não porque a oração automaticamente mude o mundo, mas porque alinha seu coração com um propósito maior do que a simples eficiência. Você pode estar pensando: e se eu doar e me arrepender? E se eu errar? A resposta pastoral é dupla. Erros são parte do caminho, e há formas de minimizar arrependimentos. Fotografar itens antes de doar, começar por coisas de baixo risco, e a graça quando precisamos readaptar. Não é vergonha. É processo de aprendizagem que envolve perdão e recomeço. E a razão pela qual incentivamos remover fisicamente as coisas, embolsar, levar ao carro, colocar para doação, é simples. A retirada física corta a tentação da volta, e o corpo frequentemente segue o coração. Fazer a ação completa é um ato de linguagem para sua fé. Eu confio. Algo que costumo ensinar também é sobre manter um período de espera para o espaço vazio. Não preencha imediatamente o lugar vago com um substituto. Um vaso vazio é um vaso disponível. Espere. Observe as reações. Quem visita, o que muda na rotina, que paz surge ou que desconforto aparece. O desconforto inicial é esperado. Ele revela onde o coração ainda segura. Essa espera é disciplina espiritual. Muitas vezes, o milagre não é um presente material que cai do céu. É a transformação na maneira como recebemos as pessoas e como dormimos à noite. Antes de avançarmos para passos práticos detalhados, quero trazer aqui 2 imagens que podem te ajudar a visualizar. A primeira é do vaso antigo que é limpo. Quando se lava o vaso com cuidado e se deixa o interior pronto, ele pode receber azeite. O azeite, no mundo bíblico, representava unção, cuidado, aquilo que traz vida. Não é sobre decorar. É sobre preparar um recipiente para receber o que importa. A segunda é do solo fértil. Quando tiramos o entulho do jardim, o solo respira, as raízes se instalam melhor e a plantinha cresce. Assim é nossa casa. Ao tirar o que impede, damos chance ao crescimento. No plano prático que vou apresentar adiante, você verá como unir esses símbolos ao gosto do dia a dia.
Existe um método passo a passo, replicável, que usa ferramentas simples e perguntas diretas para que, gaveta depois de gaveta, a transformação ocorra. Ele respeita suas limitações, suas fases, e inclui ritmos de repetição para que a mudança não seja sobrecarregante. Mas antes de entrar nesse plano, quero te segurar num ponto pastoral. Compaixão por onde você está agora. Sei que muitas de vocês já tentaram de tudo. Sei que há vergonha e cansaço. Não venha com a ideia de que se você ainda não conseguiu, existe uma falha de caráter. Falha não é o verbo correto aqui. Caminho é. E o caminho é feito de passos pequenos que, somados, movimentam a alma. Jesus chama os cansados a repousarem em Mateus 11:28. Esse convite inclui quem se sente derrotada pela própria casa. Não é desprezo pela ação, é convite para que a ação seja alimentada por descanso. Lembre-se também de que recursos variam. Doar pode ser difícil para quem vive apertos. Nesse caso, alternativas são possíveis: reciclar, trocar com vizinhas, vender e destinar o dinheiro à necessidade urgente ou organizar para uso comunitário. A generosidade é a direção, não a única forma. O gesto de soltar não precisa violar sua realidade econômica, precisa alinhar seu coração com confiança. Ao caminhar por essas narrativas, você pode já ter percebido uma pergunta que aparece nas bordas. Qual de nós você é? A acumuladora que guarda por medo, a ansiosa que trava por possibilidade, ou a sábia que aprendeu a escutar e a obedecer? Essa pergunta não é para te rotular, é para te situar, porque a ação muda conforme o padrão do seu coração. Há algo mais que quero deixar antes de seguir. Histórias pequenas. Certa vez uma mulher chamada Helena me escreveu dizendo que, depois de doer a primeira caixa de roupas, sua filha voltou a visitá-la mais vezes. Outra vez, uma mãe relatou que, ao tirar brinquedos quebrados e organizar os que restaram, as brigas entre irmãos diminuíram porque o espaço para brincar ficou claro. Não são relatos milagrosos de riqueza, são sinais de que o ambiente pode favorecer relações e paz. O milagre que pedimos é esse: presença mais abundante, menos ruído interno, mais diálogos reais. Agora, respire fundo comigo. Imagine-se abrindo a primeira gaveta que você escolheu hoje. Sinta a textura do metal, o deslizar da mão. O que surge? É uma memória boa? Uma lembrança que dói? Um objeto que te dá alegria ou que te amarra? Tomar posse dessa pergunta já é metade do caminho. E quando você decidir começar, há um plano de 5 passos que transforma essa abertura em processo sustentável. Escolher o ponto, perguntar sobre cada objeto, separar o que vem do medo, doar sem adiar e repetir com ritmo. Esse plano traz a disciplina dos hábitos atômicos, a coragem da entrega da viúva e a expectativa do vaso pronto para o azeite. Mas antes de eu te conduzir passo a passo por esse método prático, quero que você segure essa imagem. O milagre não é a casa perfeita. É você sentada à mesa sem o aperto no peito, é a filha comunicando-se com menos cautela, é o silêncio que permite oração. É liberdade. E para criar liberdade, precisamos de pequenas obediências. Quero também que saiba que você não faz isso sozinha. A comunidade, a igreja, uma amiga confidente, uma irmã de fé, podem ser parte desse caminho. Se você ainda tem dúvidas sobre por onde começar, tire a pressão de ser perfeito. Escolha uma gaveta pequena, defina 20 minutos no seu planner e, se quiser, use o planner que mencionei para marcar essa primeira ação. Lembre-se, o link está na descrição. Quando voltarmos, vou te guiar pelo plano completo, com exemplos práticos, frases que pode dizer antes de doar e como responder às desculpas do coração. Vou mostrar também como integrar essa prática no seu calendário semanal de forma que a transformação dure, não só por um mês, mas por toda a vida, formando um legado para quem vem depois. Agora feche os olhos por um instante e veja a gaveta que você escolheu. O que a impede de ser um vaso limpo? O que precisa de azeite? Que tipo de milagre você quer ver naquele canto da sua casa? Sinta a pergunta, guarde-a. Em seguida,
Abra a gaveta lentamente e deixe seus dedos descansarem sobre aquilo que toca primeiro. Não precisa decidir tudo agora. Apenas observe. Faça essa experiência como alguém que está aprendendo a orar com as mãos. Quando estiver pronta, coloque em ação o primeiro movimento, o mais simples, e perceba o que acontece. Quando estiver pronta, dê o primeiro passo. Não precisa ser grandioso. Deixe que seja apenas uma ação que mostre sua disposição. Abra a gaveta, pegue o primeiro objeto que seus dedos encontrarem e pergunte com honestidade: isso me alimenta hoje? Se a resposta for não, coloque-o numa sacola apenas para a saída, sem discussão interna por enquanto. Essa sacola será a sua língua ministradora. Ela diz ao seu coração que você confia em Deus mais do que em coisas que amarram. Agora eu quero orientar você pelo método prático, desenhado para transformar a abertura de uma gaveta num movimento que se espalha por toda a casa e, mais importante, pelo seu coração. Não é uma receita mecânica, é uma disciplina onde o fazer encontra a graça. Vou descrever passo a passo, com exemplos concretos, frases que você pode dizer antes de doar e estratégias para lidar com medo e objeções familiares. Escolha o ponto de partida. Preferencialmente, comece por algo pequeno e visível, uma gaveta de talheres, o armário de remédios, a cesta de bolsas. Escolher pequeno evita a sobrecarga decisória e dá espaço para a vitória rápida. Reserve 20 minutos no seu planner para essa ação. Marque como compromisso com Deus e consigo mesma. Se 20 minutos é demais hoje, então comprometa-se a 10. A consistência é mais preciosa que o volume. Antes de tocar em qualquer coisa, faça a oração curta que sugeri. Peça clareza e coragem. Diga em voz baixa: Senhor, dá-me olhos para ver, coragem para soltar e sabedoria para discernir o que nutre. Que eu não faça isso por pressa, mas por amor. Amém. Essa oração muda a direção da atividade, de tarefa para ato de adoração. Ao progredir, mantenha esse espírito de entrega. Cada item separado é um momento de liberdade. Agora, as perguntas que você fará simples e diretas. Isso me alimenta hoje? Serve à minha família? Está guardado por medo? Honra a Deus? Use-as como lentes e não como regra implacável. Às vezes, a resposta é ambígua. Aí você aplica a regra do risco reduzido. Fotografe o item, coloque-o numa caixa rotulada Espera 30 dias e anote a data no planner. Se ao final do prazo o objeto não for usado e o incômodo persistir, permita-se doar. Fotografar reduz arrependimentos e dá à memória um suporte sem manter a tralha. Ao separar itens, crie 2 recipientes. Um para doar, outro para avaliar ainda, a caixa de espera. A sacola de doação deve sair de casa o mais rápido possível. Não a deixe no armário do carro por semanas. Leve ao carro e entregue a alguém no mesmo dia ou marque uma coleta. O gesto físico de remover é simbólico e eficaz. O corpo acompanha o coração. Se a entrega imediata for inviável, programe no planner o dia definitivo de entregar. Coloque um lembrete com hora e local. O que fica marcado tende a acontecer. Se mora com outras pessoas e encontra resistência, converse com humildade antes de agir em áreas comuns. Use uma linguagem de cuidado. Eu sinto que isso nos aprisiona. Posso testar doar estes 5 itens e ver como fica? Ofereça alternativas. Fotografe antes de doar. Ou combine um período de teste com data de revisão. Ao tratar com filhos adultos ou parentes que desejam guardar coisas, proponha um espaço de transição. Uma caixa etiquetada onde eles possam colocar o que desejam manter por 3 meses. Passado esse prazo, se não houver queixa, proponha doar aquilo que não foi reclamado. Muitas vezes, o maior problema não é o objeto, mas o medo de perder controle sobre decisões. Envolver quem compartilha a casa reduz o conflito. Para quem sofre com a paralisia do "e se", tem uma técnica prática. A regra dos 2 minutos para decisões de baixo risco. Se decidir levar 2 minutos para tomar uma decisão, fique com o item. Se o tempo for para organizar e colocar na caixa de saída, faça. Outra técnica é a foto e solta.
Fotografe o objeto e coloque-o na sacola. A foto preserva a lembrança e a doação libera espaço. Agora, vamos unir isso a uma cadência prática que se torna hábito. Planeje assim. Em uma semana, escolha 3 pequenas áreas, uma gaveta, uma prateleira e um canto do armário. Reserve 3 sessões de 20 minutos no seu planner. No final da semana, faça uma breve revisão. Conte o número de sacolas doadas. Observe o que mudou no seu sono, no espírito e nas conversas em casa. Não subestime esse inventário emocional. Anotar o progresso cria narrativa de vitória e ajusta expectativas. Ao longo de um mês, repita o ritual. Uma gaveta por sessão, 2 sessões por semana e um dia de entrega. Ao final do mês, mantenha um dia de avaliação. Sente-se à mesa, olhe os espaços agora abertos e pergunte a Deus e ao seu coração o que floresceu. Você pode notar pequenas coisas, menos tensão ao abrir a porta do armário, um convite espontâneo para receber alguém ou simplesmente um sono menos fragmentado. Esses sinais são os sinais do milagre que não se compra. Paz que entra, relacionamentos que se abrem, sono que repara. Falemos agora com cuidado pastoral sobre a dor que pode vir à superfície. Ao desapegar, lembranças e feridas podem ressurgir. Esse processo é muitas vezes um luto em pequena escala. Não force a pressa do luto. Permita-se chorar por perdas, por tempo perdido, por sonhos que não se cumpriram. Procure apoio. Uma amiga de confiança, uma irmã da igreja ou um líder pastoral podem caminhar com você. Lembre-se da promessa: Deus está perto dos que têm o coração quebrantado e o espírito é socorro em cada pequeno luto. O trabalho de tirar coisas é paralelo ao trabalho de soltar expectativas e sonhos fraturados. Agora, quero oferecer palavras concretas que você pode dizer quando se sentir culpada por doar. Fale consigo. Estou fazendo isso para abrir espaço para o que Deus quer fazer. Não é desprezo pelo passado, é fé no futuro. Para quando alguém critica sua decisão, entendo seu apego, mas vou tentar por um tempo. Se acontecer algo, conversamos. Essas frases simples gestionam emoção sem se tornar defensiva. Voltando às 3 etapas do caminho do vaso limpo, vamos aprofundar cada uma com exercícios práticos. A primeira etapa, a viúva, esvaziar, é na prática o ato de tirar. Escolha o pequeno, marque no planner e execute. Esvaziar não é sinônimo de vazio absoluto, é retirar o excesso que impede circulação. Para tornar o esvaziar sustentável, combine com alguém, uma parceira de responsabilidade que cheque seus avanços semanalmente por mensagem. A viúva bíblica obedeceu a uma ordem aparentemente estranha e viu provisão. Aqui o gesto de esvaziar é um exercício de obediência que cria espaço para que Deus opere. Não espere garantias materiais, espere novo fôlego, clareza e abertura para relações. A segunda etapa, o azeite, selecionar o que nutre, pede critérios claros. Ao avaliar, pergunte: isso contribui para a oração, para serviço, para descanso, para comunhão? Itens que respondem sim a isso podem permanecer. Itens neutros ou ligados a medo devem sair. Para discernir, uma prática valiosa é listar 2 razões para manter e 2 para doar. Se as razões para doar pesarem mais, o item segue para a sacola. A sabedoria para escolher é fruto de oração e rotina. Ruth não só deixou terra, escolheu permanecer fiel a algo maior. Identificar o que nutre é, portanto, identificar aquilo que ajuda a sua fidelidade. A terceira etapa, o milagre, presença de Deus no lar, é a consequência visível e íntima do processo. O milagre aparece de formas diversas: conversas antes engessadas que se tornam fáceis, uma amiga que visita sem medo, um coração que dorme mais leve. Isso não é uma garantia automática, nem um atalho para bênçãos materiais. É sim a promessa de que, quando abrimos lugar, Deus muitas vezes preenche com presença, paz, oportunidade para servir e para receber. Lembre-se da diferença entre milagre e consumo. O milagre é relacional e espiritual. Consumo muitas vezes promete preenchimento e entrega vazio.
É fundamental integrar ferramentas de rotina para que essa transformação dure. No seu planner semanal, além das tarefas correntes, marque um tempo de vaso. 20 minutos 2 vezes por semana dedicados ao processo. Faça um inventário mensal. O que saiu, o que ficou, como se sente. A cada estação, realize um dia de surrender, um tempo de 2 horas para uma área maior. Armário, despensa, garagem. Considere um sistema de manutenção simples. Regra do um entra, um sai para roupas. Caixa de memórias limitada a um número definido de caixas para itens sentimentais. Definir limites práticos evita retrocessos sem transformar tudo em disciplina legalista. Para a vida digital, aplique princípios similares. Apague arquivos antigos que só ocupam espaço mental, organize pastas, desinscreva-se de newsletters que só geram ansiedade. O ambiente digital é extensão do físico e também consome sua atenção. Uma casa com menos coisas e uma caixa de entrada mais leve compõem um solo mais fértil para a oração e para a presença de Deus. Vamos partilhar agora pequenas frases que você pode usar quando for doar. Que isso abençoe outra família, que esse objeto sirva onde há necessidade. Entrego essa lembrança para que a memória viva sem me prender. Essas orações curtas ajudam a ressignificar o ato como generosidade. Não perda. Ao doar, muitas mulheres encontram uma sensação de libertação. É um testemunho silencioso de que confiamos em Deus e preferimos generosidade ao acúmulo. Vou contar rapidamente como cada uma das 3 mulheres viu progresso em meses de prática. A acumuladora, que antes batia o travão nas decisões, começou com uma sessão ao lado de uma amiga. Elas marcaram 3 caixas e combinaram entregar no sábado. A primeira vez foi cheia de emoção. Ela hesitou, fotografou e entregou. Passadas 6 semanas, a acumuladora notou menos fadiga mental. A filha dela ligou mais vezes. Houve mais espontaneidade na casa. Não foi mágicas nem perfeição. Foi diminuição do ruído. A ansiosa aplicou a foto e solta e a regra dos 20 minutos. Aos poucos, diminuiu a lista infinita de possibilidades e aprendeu que a ação imperfeita vence a paralisia. E a sábia, que já caminhava há anos, usou sua experiência para criar um grupo de mãos amigas na igreja que se reúne uma vez por mês para trocar itens e oferecer companhia na entrega, gerando comunidade e sustentando generosidade. Importante: se você enfrenta situações de acumulação severa que impedem a vida normal, procure ajuda profissional. Há casos em que o acúmulo é sintoma de transtorno e requer terapia. A fé e a prática doméstica podem caminhar com suporte clínico. Buscar ajuda não diminui sua fé, muitas vezes a fortalece. Quero também dar sugestões práticas para o dia a dia. Nomeie zonas de decisão. Zona A, para o que fica sempre por perto. Zona B, para uso eventual. Zona C, para doação. Use etiquetas simples de papel para marcar prateleiras durante a reorganização. Não compre muitos organizadores no início. Antes, experimente caixas reutilizadas, sacos e a criatividade. Só depois de entender o que realmente usa é que vale a pena investir em soluções que deem sentido ao espaço. Evite usar a compra como primeiro remédio. A caixa organizadora não cura um coração que precisa soltar. Hábitos atômicos que funcionam. Fazer a cama todos os dias cria um senso de ordem. Guardar correspondência no mesmo lugar evita pilhas. Definir um local para chaves e sacolas reduz estresse matinal. Essas pequenas rotinas liberam espaço mental e se alinham com a prática espiritual de disciplina diária. James Clear nos lembra que a identidade se muda pela repetição. Não diga apenas vou organizar minha casa. Diga, sou alguém que cuida do lar. Atue como a pessoa que deseja se tornar, e as ações pequenas a levarão lá. Antes de encerrar com o desafio prático e a oração, proponho um exercício concreto para as próximas 48 horas. Escolha uma gaveta agora e comprometa-se a gastar nela 20 minutos. Fotografe antes e depois. Coloque as coisas separadas em sacolas e leve a doação até o carro. Se não for possível sair,
Agende no planner o dia e a hora de entrega. No seu planner semanal escreva: hoje, gaveta X, 20 minutos, orar antes. Faça isso como um pequeno voto de obediência. Depois escreva no planner um mini inventário no domingo. Como me senti? O que mudou? Isso cria narrativa e perseverança. Chegou o momento do desafio. Escolha qual perfil você reconhece hoje: a acumuladora, a ansiosa ou a sábia. E diga nos comentários qual gaveta ou canto da casa você vai entregar a Deus nesta semana. Compartilhar não é exibição, é compromisso público que ajuda a manter a fidelidade. Se preferir, escreva apenas uma palavra: gaveta ou armário. Esse pequeno ato de testemunho pode ser a coragem que falta para alguém do outro lado da tela. Feche seu tempo de preparação com uma oração de entrega. Fale comigo agora, em voz baixa, ao Senhor. Pai, eu te entrego esta área da minha casa e da minha vida. Dá-me coragem para soltar o que me prende por medo e sabedoria, para guardar o que nutre. Que o espaço que eu crio seja para a tua presença e que eu possa ser instrumento de generosidade. Quando a tentação de voltar vier, lembra-me da tua palavra e do teu descanso. Amém. Faça dessa oração um ritual antes de cada sessão. Ela transforma a ação em sacrifício de louvor. Antes de concluir, algumas palavras de misericórdia. Se hoje você tentou e falhou, não se julgue. Se hoje sentiu-se envergonhada, traga essa vergonha à luz. Compartilhe com uma irmã. Escreva num diário. Ore. A mudança é muitas vezes lenta, feita de recaídas e novos tentos. Persevere com suavidade. A disciplina sem amargura é a que permanece. Para finalizar, quero reafirmar a verdade central deste caminho. O que importa não é ter a casa perfeita, e sim ter um coração disponível. Quando abrimos espaço, não estamos apenas removendo coisas, estamos convidando Deus para morar nos cantos do nosso cotidiano, na mesa do café, na conversa com a filha, no descanso noturno. Isso é o milagre que esperamos, não uma substituição instantânea de circunstâncias, mas uma transformação que se manifesta em paz, em clareza para escolhas e em novos encontros. Lembre-se das palavras de Jesus em Mateus 11:28 e do chamado de Tiago 1:22 para ser praticante da palavra. A obediência é pequena, mas poderosa. Se este conteúdo falou com você, inscreva-se no canal e deixe nos comentários qual área da casa você vai pedir a Deus para ajudar a transformar. Compartilhe sua decisão. Isso ajuda outras mulheres a darem o primeiro passo. E, se for possível, volte aqui e conte o que aconteceu depois de sua primeira ação. Seu testemunho pode ser o azeite na vida de outra pessoa. Agora feche os olhos por um momento. Respire fundo. Sinta o ar ocupar um espaço que você está abrindo. Ore comigo. Senhor, nós te entregamos estes lugares e estes corações. Vem preencher com teu espírito onde havia aperto. Dá-nos coragem para soltar, discernimento para escolher o que nutre e graça para caminhar o caminho que nos liberta. Que nossas casas reflitam tua paz e que nossa vida seja legado de fé. Em nome de Jesus. Amém. Que o Senhor te abençoe e te guarde nesse processo. Vá em paz com coragem para abrir a primeira gaveta.